Que trabalhão, né? Mas o que fazer nesses casos aí, como a gente viu na reportagem? Quem bate papo com a gente sobre esse assunto é o especialista em crimes virtuais, Leonardo Pacheco. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Bom, eles fizeram certo? Era isso mesmo? Fizeram certíssimo, né? Realmente tem que ter a preocupação de produzir as provas. O que é isso? Você mostrar para a autoridade policial o que aconteceu, né? No caso que eles fizeram, eles usaram a ata notarial, e a ata notarial é o melhor documento, né, para provar, e como o próprio delegado falou, né, não precisa efetivamente da ata notarial. Só um ponto para acrescentar ali. O mais importante de tudo é você ter um endereço, a URL, que chama o endereço daquele vídeo, daquela publicação, né? E que transtorno que teve a academia, né? Que coisa horrorosa que eles passaram. E isso daí a gente imagina, pode ter vários motivos, pode ser uma pessoa que resolveu até causar um dano, pode ser uma pessoa que resolveu fazer uma pegadinha, fazer uma piada, fazer alguma coisa disso que não tem graça nenhuma, né? Até o dono da academia chega e fala, é até engraçado. Não é nada engraçado, né? É algo que, puxa vida, causa um dano à pessoa, causa um dano à empresa, causa um dano aos funcionários da empresa, aos clientes da empresa. E isso as pessoas ainda têm um pouquinho, ainda falta um pouquinho de discernimento para perceber a consequência de um ato desse. Pode ser que quem criou isso daí esteja criando até com a vontade, com a intenção de prejudicar, né? Mas pode ser também que seja uma pessoa que, mesmo sem a intenção de prejudicar, acabou sim prejudicando, e a legislação determina que ele tem que responder por isso, pode ser punido tanto criminalmente quanto civilmente. Situações como essas acabam, às vezes, as pessoas, mas eu estava brincando, mas não, eu não fiz por mal. Quer dizer, na justiça é diferente, né? Totalmente diferente, né? Eu já tive conhecimento de um caso que a pessoa colocou não tem aqueles cartazes de procurado e tudo mais, e tinha um grupo numa rede social que as pessoas estavam batendo papo, conversando, e alguém resolveu pegar a foto de perfil de um participante desse grupo e escrever ali, procurado pedófilo. Imagine só. Nossa. E quando essa pessoa virou e falou, cara, o que você está fazendo? Sou eu ali, por que você fez isso? Ele deu uma risada e falou, isso daqui é zoeira não tem limite. Óbvio que tem limite, né? A zoeira tem limite, uma brincadeira dessa. Primeiro, não é brincadeira, isso é um crime, isso é algo que prejudica pessoas, que agride, que ofende, que causa dano. E isso daí tem que ser, cada dia que passa, cada vez mais repudiado, tem que ser censurado. A gente tem que ter a nossa censura, a gente tem que falar, não faça isso, não é engraçado, não tem nada de engraçado, não pode fazer, e exigir, né, das pessoas ao nosso redor um pouco mais de responsabilidade. E rede social é uma coisa muito simbólica, né? Porque às vezes a pessoa acaba ou postando isso, às vezes postando um comentário sobre alguma coisa que aconteceu. Isso pode trazer um problema imenso, seja para uma empresa, para uma pessoa, para um profissional, né? Sem dúvida. A gente já tem um problema muito grande, que é a da cognição, né? As pessoas já têm uma dificuldade de entender as mensagens, de compreender até mesmo a mensagem quando ela é transmitida de uma forma correta. Imagine uma mensagem dessa, né? As pessoas têm que perceber que quando vocês publicam na internet, e eu utilizo muito esse verbo publicar, eu evito utilizar o verbo postar, publicar, porque vem tornar público. Exatamente, ele vem tornar público. Você está tornando aquela mensagem, aquela informação ao alcance do público, ao alcance das pessoas, e pela natureza da internet, aquele alcance é praticamente ilimitado. Isso que é grave. Isso que gera a amplificação dos danos pela internet. Porque se eu estivesse num prédio e falasse na portaria, numa reunião de condomínio, estaria restrito só para aquelas pessoas. Mas quando eu chego, boto numa rede social, são milhares e milhares de compartilhamento. São pessoas que acabam compartilhando sem checar a veracidade daquilo, sem verificar se partiu de uma fonte oficial, se não. Quem é melhor para falar que a empresa vai fechar? A empresa. Não vai ser um perfil no nome de uma pessoa, não vai ser um perfil de outra coisa. Então você pode verificar, vai no canal próprio da empresa.
Vá no site da empresa e veja se tem um comunicado. Não, não tem. Então, não vai ficar replicando, publicando, né, ampliando uma mensagem de caráter duvidoso, uma mensagem, neste caso, notoriamente falsa. E esse cuidado vale até na hora de se falar sobre determinada situação. Por exemplo, eu trabalho numa empresa. Eu não posso sair falando qualquer coisa, porque eu não sou só Elaine, eu sou empresa, né? Você não é só o Leonardo, você é o advogado Leonardo, o especialista, o professor. Exatamente. Então, teve até um caso, semana passada, se não me engano, de uma vice-presidente de uma emissora norte-americana que disse que não era solidária aos mortos lá em Las Vegas, porque quem estava lá com a música country gostava de armas. Exatamente. Né? Nesse caso, a gente tem que lembrar muito, é o Pelé, né? Porque o Pelé, volta e meia, ele fala, não, o Edson, o Pelé, ele sempre falando em terceira pessoa, ele tem essa distinção, né? Mas é óbvio, existem pessoas que quando estão nas redes sociais, eles colocam até como se fosse o sobrenome e o nome da empresa. E isso nas empresas mais organizadas, nas empresas que têm um código de conduta, um compliance, alguma coisa assim, isso é proibido. Nós já tivemos casos aqui em Maringá, inclusive, de um funcionário que utilizava o sobrenome, como sobrenome o nome da empresa, e ele começou a publicar o discurso de ódio, ele começou a publicar incontáveis mensagens de cunho racista, ou seja, criminoso, e com o nome da empresa utilizando aquilo dali. Olha só o dano que isso causou para a empresa. E para a população, para as pessoas, não adianta falar, não, mas é o perfil pessoal dele. Puxa vida, é o perfil pessoal, mas olha só, olha o nome da empresa que ele está falando ali, que ele utiliza no nome dele, olha só, ele fez essa publicação na foto do perfil dele, está o uniforme da empresa, está ele com a empresa, as pessoas, lamentavelmente, acabam associando, e a empresa, que não tem nada a ver com o comportamento criminoso do seu funcionário, fora de horário de expediente, um monte de coisa, mas ela acaba sendo prejudicada. E ela tem todo o direito até de rescindir o contrato do funcionário e falar, olha, não queremos mais vínculo com você. Né? E as pessoas têm que perceber isso, que mesmo você, nas redes sociais, você reflete também aquilo que você gostaria que fosse, mas também reflete aquilo que você é. Então, as pessoas são julgadas por isso, devem ser julgadas por isso, devem assumir as consequências das suas escolhas. Né? E, nesse caso dali, essa norte-americana, ela assumiu a consequência de uma escolha, de uma opinião infeliz, de uma opinião extremamente equivocada. E foi demitida, né? E foi demitida e foi punida, a consequência foi essa. Exatamente. Né? Importante lembrar, então, para a gente já ir finalizando, rede social é público, mas tem que tomar cuidado. Cada um pode falar o que quer, pode, mas tem consequência. Pode falar o que quer, mas tem consequência. E a recomendação que eu sempre faço para as pessoas, quando vocês forem comentar na rede social, principalmente agora que nós estamos com um debate político, né, um pouco mais exagerado, né, tentem trazer tudo para... Vamos comentar o fato, não vamos comentar as pessoas. Não interessa comentar as pessoas, adjetivar as pessoas. Você pode adjetivar o fato. Você pode falar que um fato é lamentável, você pode falar que um fato é reprovável, você pode falar que um fato é errado, que um comportamento é errado, que um comportamento é equivocado. Isso você pode manifestar sua crítica. Agora, quando você chega e resolve ofender a pessoa, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é dessa forma, a chance de você estar cometendo um equívoco, errando no tom da sua conversa é muito maior. E é esse apelo que a gente faz, né? É muito importante a gente debater, divergir, discutir. E não disseminar também informações que não são verdadeiras. Exatamente. Né? Verificar, ter um pouco mais de responsabilidade nesse debate, nessa disseminação, nessa transmissão de conteúdo também, né? Obrigada mais uma vez, Leonardo.